Olá pessoal, essa é mais uma aula sobre a disciplina de projeto de instalações elétricas. Hoje a gente vai falar sobre o dimensionamento dos condutores e eletrodutos e como que a gente mostra essas informações no nosso projeto e na nossa planta. Já foi demonstrado como essas informações aparecem no diagrama unifilar, dimensionamento dos condutores abaixo ali da indicação do fase neutro terra, e a indicação dos disjuntores também, onde aparece na nossa planta. Na distribuição dos circuitos, a gente vai ter algumas diferenças. Como nós podemos ter mais de um condutor dentro do eletroduto, mais de um circuito, então nós temos a indicação do número do circuito imediatamente acima do conjunto, fase neutro e terra, ou do fase ou do neutro quando eles estão sozinhos, como a gente pode ver no exemplo ali. A indicação do retorno, a gente sempre indica uma letra com relação ao interruptor que ele está sendo acionado. Então, o interruptor, o retorno e os pontos de iluminação vão ter a mesma letra. Tá? A indicação da bitola, dos condutores é similar uma da outra. E a indicação do diâmetro, então, do eletroduto aparece também nos trechos indicados. Os condutores têm relação a cada circuito, então ele não pode mudar a área de secção transversal ao longo do circuito. O circuito sai do quadro de distribuição com uma área de secção transversal, digamos, sai com 2,5, ele tem que passar por todas as tomadas com os mesmos 2,5. Então, o eletroduto já não é assim. O eletroduto a gente pode representar diâmetros diferentes em áreas diferentes, em secções diferentes deles. Então, falando mais especificamente dos condutores, nós temos que, normalmente a gente chama de fio, mas fio ele é um condutor sólido, maciço, ele é mais rígido, e os cabos, na verdade, são feitos de vários fiozinhos, de fios menores que dão áreas de secção similares. Um cabo 1,5 e um fio 1,5 têm propriedades elétricas similares, não são exatamente iguais, mas a gente pode utilizar. Tá? Conforme a maior classe do cabo, maior número de encordamento, de fiozinhos eu vou ter. Tá? Então, maior flexibilidade também nesses cabos. Os fios já estão entrando meio em desuso, tá? Por causa da emenda, das conexões são mais complexas e não resistem tanto ao tempo. Já os cabos, a gente consegue fazer algumas emendas, conexões de forma mais que aumente a nossa área de contato. A gente precisa saber então a temperatura de trabalho, qual a temperatura ambiente que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai dimensionar o cabo. O isolamento, então se for uma instalação subterrânea, na parede de alvenaria, na eletrocalha. A corrente de projeto, que é a corrente do circuito que eu vou ter ali, e a cor, se vai ser fase, neutro, terra, qual que é o cabo que eu vou utilizar. Tá? Então, o isolamento, a quantidade de vias do cabo e a área de secção dos cabos são o que a gente vai especificar na lista de materiais e também na legenda. Pode estar especificado todas essas informações. A temperatura de trabalho é com relação ao material, na verdade, que é feita, o PVC, EPR, são materiais que têm temperaturas de trabalho diferentes. O mais comum internamente é o de 70 graus Celsius. De acordo com a temperatura ambiente, a gente vai fazer uma correção dessa capacidade de condução de corrente, para a gente fazer essa escolha adequada do cabo. Tá? Sobre as cores, a gente vai ter que o neutro é sempre um azul claro, terra verde, ou verde e amarelo, como alguns chamam de brasileirinho, e as outras cores todas poderiam ser usadas para fase, mas comumente pelas distribuidoras a gente usa para as 3 fases, vermelho, preto e o branco. Então é comumente usado daí o retorno amarelo, ou às vezes quando não tem todas as fases, por exemplo, usar um branco para retorno. Então as cores de retorno também são similares a cores de fase, de preferência aquelas fases que a gente não esteja utilizando na edificação. Para especificar o cabo adequado, então a NPR 5410, nessas versões corrigidas dela, não mexeram nessas condições, na verdade. Nós temos que a gente vai usar o cabo 2,5 mm², que é o mínimo para todas as tomadas, seja de uso geral ou uso específico, e a iluminação é 1,5. Tá? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre a capacidade de corrente desses cabos mesmo. Porque nós teríamos então 3 regras básicas para fazer esse dimensionamento. A primeira são as secções mínimas, a segunda, a máxima condução de corrente. Então quer dizer que a minha corrente de projeto não pode ultrapassar essa máxima condução de corrente do cabo. E a máxima queda de tensão admissível, que daí tem a ver sim com a resistência em ohms do cabo. Então a gente precisa saber qual a capacidade de corrente do cabo e qual a resistência em ohms do cabo para fazer um projeto realmente completo na escolha dos cabos.
A queda de tensão a gente já analisou antes, né? Analisando a resistência do cabo e a distância, então quanto maior a distância, mais isso se torna preocupante. Agora a gente vai falar sobre o critério da máxima condução de corrente, né? Que é analisando a corrente de projeto e o agrupamento, as características do ambiente do cabo, como a gente deve escolher o cabo adequado para a instalação. A primeira etapa, a norma NBR 5410 apresenta algumas tabelas, né, com métodos de instalação. Né? De acordo com as descrições ali, a gente escolhe o nosso método de referência adequado, que as tabelas seguintes vão seguir esse método. O mais comum que a gente tem no Brasil são eletrodutos embutidos em alvenaria, né? Então a gente vai utilizar mais aqui o método B1, mas nada impede da gente utilizar outros métodos de acordo com cada projeto. A gente precisa especificar, porque essa capacidade de condução de correntes dos cabos vai depender então se esse cabo está num local mais arejado, se está com um isolamento térmico maior, como é que se comporta esses condutores ali para dissipação de calor para o meio ambiente. Portanto, quanto mais fechado tiver, menor deve ser essa capacidade considerada ali. Tá? No caso, então, a gente vai partir para o método B1 de análise, no exemplo mais posterior. De posse do método de referência, então a próxima etapa é procurar nas tabelas, né, da NBR 5410 de capacidade de condução de corrente, de acordo com o tipo de condutor, né, se é cobre, alumínio, isolação, que isso interfere na capacidade de corrente. A gente vai ter as seções nominais, né, valores comerciais, e ali nas colunas a gente vai ter valores de capacidades de corrente com base no método escolhido. Tá? Em números de condutores carregados, no sistema monofásicos ou trifásicos. Próxima etapa, né, seria aplicar então os fatores de correção, né? Aqueles valores de corrente das tabelas anteriores ali para 30 graus, né, normalizados, né? Então 30 graus o fator de correção seria 1. Abaixo disso são fatores de correção acima de 1, então quer dizer que a gente aumentaria a capacidade de condução de corrente. Mas normalmente para a gente aqui no Brasil a gente trabalha com temperaturas superiores, né? Então a gente tem que fazer essa correção. Outra correção também, aquela capacidade de condução de corrente, é o agrupamento, né? Dizer quantos circuitos ou quantos condutores eu tenho dentro do mesmo eletroduto. E daí um condutor vai aquecer o outro. Então a gente tem que fazer um ajuste, né? Reduzir essa capacidade de condução de corrente para minimizar esses efeitos da temperatura. Então, agrupando as tabelas da capacidade de corrente, os fatores de correção, né, que a gente vai utilizar de temperatura e de agrupamento, a gente vai ter essa capacidade de condução de corrente corrigida, uma capacidade real. Né? A gente pode citar um exemplo, por exemplo, de um circuito de uma torneira elétrica, né, um cabo 4 milímetros quadrados, por exemplo. Nós teríamos ali o circuito sozinho no eletroduto, a capacidade dele teria de 32 amperes. Então, digamos, uma torneira elétrica ali com 25 amperes estaria ok dentro desse, utilizando esse cabo. No entanto, se a gente colocar esse cabo junto com um outro circuito, digamos, das tomadas de uso geral da cozinha, a gente vai ter alguns problemas com essa redução. Tá? Aplicando, digamos, uma redução também, se a gente considerar a temperatura ambiente, né, de 45 graus Celsius, que seria algo extremo, né, mas, digamos, eletrodutos que ficassem expostos ao sol, no telhado, ou próximo de um telhado muito quente, né, então a gente poderia aplicar esse fator de correção também. Então, considerando, digamos, que o circuito está no eletroduto com um outro circuito, digamos, a torneira elétrica junto com os circuitos da tomada da cozinha, a gente vai perder 20% dessa capacidade. Então, o fator de correção de agrupamento seria 0,80. Então, a capacidade real de condução de corrente, dos 32 amperes iniciais que a gente teria, ela cai 20%, 21% ali, né, 0,79 é o fator, com relação à temperatura, né, se aplicando 45 graus, e mais 20% ela perde, né, o fator de 0,8, com relação ao agrupamento. Se fosse unicamente a gente botar o fator de agrupamento numa temperatura ambiente dos 30 graus, que é o mais comum para a gente aqui, a gente ficaria com 25,6 amperes. Né? Então já é uma diferença considerável também. Então, se a gente fizer aquela limitação prática, né, da distribuição dos circuitos, né, procurar não botar muitos circuitos no mesmo eletroduto, a gente facilita isso, a gente ganha, né, não utilizando esse fator de agrupamento. No caso dos chuveiros, por exemplo, se a gente utilizar todas as tomadas de uso específico, né, um eletroduto único para essas tomadas, para esses circuitos, a gente vai ter que não vai ter fator de agrupamento, então aquela capacidade máxima de corrente, né, aos 30 graus,
vai ser a mesma capacidade real. Então, se eu acabar colocando mais circuitos no mesmo eletroduto, acontece que eu tenho que aumentar a bitola dos eletrodutos, porque eles perdem a capacidade de condução de corrente. Então, eu acabo tendo um encarecimento até do circuito, da instalação, porque eu vou gastar com mais cabos em vez de gastar com mais eletrodutos. A mais vantagem é mais barato gastar com mais eletrodutos e fica mais fácil a instalação. Então, limitem os circuitos, né, dentro do mesmo eletroduto em torno de 2 circuitos. Eu vou perder então no máximo 20%, né, para as tomadas de uso geral e iluminação. E a separação dos circuitos de tomada de uso específico, isoladas em eletrodutos separados, eu tenho também essa vantagem, além da manutenção, a vantagem de fazer com que eu tenha a máxima capacidade de corrente admissível dentro do ambiente desejado, sem ter fator de agrupamento. Já os eletrodutos, com relação à norma, a gente tem essa BR 5410, a gente tem essa taxa de ocupação. Então, os condutores dentro do eletroduto não podem passar mais do que 53% da área interna do caso de um condutor, 31% no caso de 2 condutores e 40% no caso de 3 ou mais condutores, que é a maior parte dos nossos casos. Tá? Embora na prática, isso já total, sem espera de circuitos, né? Na prática, né, essas curvas que a gente procura não fazer acima de 90 graus, não exceder mais do que 15 metros sem uma caixa de passagem, né? Por isso que a gente usa essas caixas de iluminação como derivações, também são muito importantes na hora de fazer a instalação. Então, fazer traços que, e na hora da instalação, né, com que o eletroduto corrugado, como ele é flexível, não faça muitas curvas e voltas indesejadas, isso faz com que a instalação fique mais simples. A parte de projeto, de especificação, a taxa de ocupação é o que a gente se preocupa mais. Então, aqui está uma regra, né, como que a gente calcularia com base na área externa dos condutores. Essas áreas externas deles somadas todas não podem ultrapassar a área interna do eletroduto, né, dentro daqueles percentuais ali passados pela norma, né? Então, na maioria dos casos, 40% ali, né, da área interna pode ser ocupada pela área externa dos condutores. Então, ali estão umas regrinhas para fazer esses cálculos também. Lembrando que os eletrodutos são dimensionados com base no diâmetro externo deles, então a gente tem que fazer aquele cálculo. Tá? Alguns fabricantes fornecem essas tabelas, né? Vocês podem achar também nas referências bibliográficas, então são tabelas que a gente pode utilizar para fazer esse cálculo também do eletroduto em alguns trechos da nossa instalação. Diferentemente dos cabos, os eletrodutos podem variar, então o mesmo circuito pode ter diferentes eletrodutos ao longo do seu percurso, por isso que esses são importantes especificar na planta. Se for utilizado o mesmo eletroduto para todo o projeto, para toda a planta, você pode simplesmente botar nas observações que um eletroduto não especificado vai considerar de 20, 25 milímetros. Né? Nos casos das tabelas, a gente pega um trecho de eletroduto, pega o pior tamanho de condutor dentro daquele eletroduto, né? Como eu falei, sugiro utilizar no máximo agrupamentos de 2,5, o resto dos eletrodutos usar para específico utilizar sozinho para cada circuito. Mas digamos que tenhamos ali no exemplo ali 6 condutores, que o pior caso deles é 4 milímetros quadrados, não interessa o todo, apenas um deles. Então a gente utilizaria no caso eletrodutos de 20 milímetros. Tá? Como a gente compra também os eletrodutos em rolos, né, em grandes quantidades, né, a partir de 100 metros, né, dá para comprar picado, mas normalmente a gente vê o pior caso, né, ou a média dos casos, e na média te compra aquele eletroduto que satisfaça a maior parte. E aí compra picado as áreas, digamos, do padrão de entrada, que normalmente são áreas maiores, né? A gente usa aparelhos de 32 milímetros, que são cabos maiores de entrada também, do pavimento térreo para o pavimento superior. Então, esses trechos é interessante que se especifique eletrodutos maiores, né? Até porque expansões de capacidade, o do aterramento também tem que ser distribuído. Então, provavelmente são trechos que tem que sim ter uma especificação de eletroduto mais específica, né, para aquele trecho. Normalmente não vai ser utilizado para a distribuição das tomadas de uso geral, das tomadas em si, e iluminação. Então, dividir os circuitos, não utilizar mais do que 2 circuitos, né, isso como uma regra de praxe, vamos dizer assim, no mesmo eletroduto, ajuda que a gente fique com a máxima capacidade de corrente dos condutores, que a gente não precisa especificar eletrodutos também com diâmetros muito grandes. Tá? Então, são algumas regras práticas que facilita na hora do projeto.
Ok? Então, próxima etapa, especificar os condutores, diagrama unifilar, quadro de cargas e na planta, e os eletrodutos na planta, com base nas informações que estão nesse material aqui e nas tabelas da NBR 5410. Até mais!